Mais uma questão de prova. Questão 11 do simulado Exim DevOps Master. As sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas? 1. O Process Master implementa um controle visual do processo que será fácil de entender, que não precisa de explicações e com informações relevantes do processo. 2. Um dos benefícios dos testes de aceitação automatizados é a alta colaboração entre usuários, desenvolvedores e testadores. 3. As práticas e ferramentas DevOps que os concorrentes utilizam, se implementadas de forma idêntica, devem trazer um alto benefício para a nossa empresa. 4. Para agilizar os testes, a melhor prática é usar dump do banco de dados de produção. E 5. Uma melhor prática é o uso de branches com controle de versão para evitar contaminar o código existente com desenvolvimento ainda em andamento. Vamos aí às respostas. Bom, se não deu tempo para responder, então pausa o vídeo e pensa um pouco, são 5 questões, na verdade, concentradas em uma só. Vamos às respostas. O Process Master implementa um controle visual do processo que será fácil de entender e que não precisa de explicações com informações relevantes sobre o processo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, estão pensando, e acho que aqui está a resposta na próprio enunciado, né? Process Master, qual é a responsabilidade dele? É melhorar o processo usando pipeline, usando colaboração, usando o que for, né, de técnicas que são vistas, inclusive, aqui dentro do próprio curso, né, do curso de DevOps Master, para elevar o grau, né, de autonomia dos times e que serão mais produtivos. E para isso ele precisa modelar o que seria um controle visual, né, do processo. Então isso não fica na mão de um Service Master, como já falamos, ou do time, porque a ideia é poder elevar, a partir de uma visão sistêmica, o grau, né, de precisão, exatidão, certo? Eliminando desperdícios, etc. Segunda, um dos benefícios dos testes de aceitação automatizados é a alta colaboração entre os verdadeira. Isso é porque essa pergunta aqui tem talvez uma história atrás carregada de pouca colaboração. E é lógico porque no modelo anterior ao DevOps, onde as equipes trabalham isoladas, cada um com seus objetivos particulares, particulares ao grupo, ao time, né? Então, por um lado, nós temos desenvolvedores, outros usuários, outros testadores, né? Cada um com objetivos completamente diferentes. Desenvolvedores, maior velocidade, testadores encontrar maior quantidade de erros, certo? E usuários ter acesso quanto antes à aplicação. Então, a ideia de ter testadores colaborando, com desenvolvedores e usuários, como isso acontece? Pela própria estratégia de implementação dos testes de aceitação automatizados. Então, não tenho mais um testador que está lá, next, e usando, cadastrando, mexendo, usando o sistema. Não. Que é uma coisa chata. E, logicamente, que isso vai gerar conflitos, porque ele vai falar, então foi o Heinz lá que naquele código, certo, está com bug, precisa corrigir. Então, aí tenho aí o lógico apontando, certo, o dedo, né, justamente nas feridas do ponto de vista de qualidade. Uma vez que estou trabalhando em teste de aceitação automatizado, é a máquina que vai executar, certo, o teste, e o teste passa por uma regra definida e unificada por todo mundo. Então, se por acaso eu faço algum código que possa quebrar um teste de aceitação automatizado, não tenho aí uma condição
de um desenvolvedor ruim, ao contrário, né? Esse errar quanto antes, de calibrar meu código para estar aderente à regra, me dá maior tranquilidade, me dá maior confiança de que uma vez que passe, certo, isso não vai dar problemas em produção. E a ideia de poder investir tempo em pensar alternativas, né? Ah, vamos mandar uma mercadoria, mas se a mercadoria depois, quando é a logística reversa, tenho que retirar a mercadoria que foi enviada porque o cliente recusou, por exemplo. Tem milhares de condições diferentes. Mando um pacote, mando todos os pacotes, paguei, não paguei. Então, isso vai fazer com que a equipe comece a colaborar, pensando em cenários que possam eventualmente comprometer isso, comprometer alguma falha, né, por uma má implementação da regra. Lembrem também que as regras vão ficando cada vez mais complexas e ficava antes na mão do desenvolvedor ter que lembrar todas as regras para não quebrar nenhuma delas. Sendo que muitas delas podem, inclusive, devido a essa complexidade, serem até contraditórias entre elas. Não é um problema de má programação, o problema é que a própria regra não consegue conviver com outra regra, e isso me dá um atrito. Então, o fato de poder pensar em cenários diferentes para poder sair com uma solução mais robusta, né? Submeter e estressar mais a aplicação, me estabelece logicamente uma condição de colaboração. E isso é colocado como uma das vantagens, né, do próprio modelo de automatização usando o pipeline, usando o DevOps. Então, a segunda é verdadeira. A terceira, práticas e ferramentas DevOps que os concorrentes utilizam, né, se implementadas da forma idêntica, devem trazer um alto benefício para a nossa empresa. Essa pergunta aqui está muito associada nessa questão de vamos visitar uma empresa lá para ver o que eles fizeram para tentar tirar um roteiro, uma receita que a gente possa aplicar aqui dentro. Então, essa condição de visitar, copiar e tentar pegar um atalho para garantir um sucesso é justamente uma receita que é bastante questionada. Isso, inclusive, porque dentro da organização onde eu estou trabalhando, eu tenho diferentes arquiteturas, linguagens, condições, dependendo do tipo de serviço. Isso pode, eventualmente, trazer uma configuração de ferramentas, de maneiras de trabalhar completamente diferentes dentro da mesma empresa. Então, ela é falsa, logicamente. A 4, para agilizar testes e melhorar a melhor prática é usar dump, né? Já falamos isso numa questão anterior. Não é recomendado utilizar dump de banco de dados, isso fique claro. Inclusive, está aqui porque é uma das questões que aparecem recorrentemente em prova, né? Por quê? Porque é uma prática muito comum no modelo pré-DevOps, na qual as pessoas, os testadores usavam, né, suavam banco, né, de tanto mexer, pronto, em um momento não tinha mais condição de continuar, então me dá um novo dump para poder fazer mais testes, né? Na condição de automação, já falamos na questão 7 e 8, né, já está falando sobre testes automatizados. E a última, né, uma melhor prática é o uso de branch com controle de versão para evitar contaminar o código existente com desenvolvimento ainda em andamento. Aqui é uma questão muito sutil, né, porque as práticas DevOps da integração contínua sugerem trabalhar com técnicas como desenvolvimento orientado a trunk e não a branch, né? Só que se eu coloco diretamente no código no trunk, esse código eventualmente ainda está em desenvolvimento. Então, não é a técnica de desenvolvimento dirigido por trunk ou desenvolvimento orientado a trunk que vai garantir que eu não cometa erros. Ao contrário, eu tenho que complementar ela com outras, né? E nós comentamos isso dentro da aula, técnicas como branch por abstração, por exemplo, feature flag, técnicas que me permitem esconder código que está em andamento, independente de onde eu vou fazer o commit posterior, né?
O segundo ponto é as técnicas de desenvolvimento a branch, o at rank, são diferentes do ponto de vista que a branch acumula código. Né? Acumulando código, o lote, o tamanho, a release fica gigante. Sendo gigante, o tamanho do lote é muito grande. Né? Técnicas orientadas a DevOps estão falando de diminuir o tamanho do lote. Diminuir o tamanho do lote, então vou trabalhar com commits diretos, com pequenos incrementos para fazer com maior frequência, onde o erro é rapidamente detectado, rapidamente corrigido, sem comprometer o restante do código. Desenvolvimento orientado a rank. Então, as três últimas são falsas, as duas primeiras são verdadeiras. Então, a resposta é a letra D. Mais um simulado aqui, uma pergunta de simulado de prova do Exim DevOps Master. Somos da AHNZ, certo? Meu nome é Heinz. Estamos aqui para apoiá-los, né, para fazer uma boa prova.